e aqui comigo, Thaís Travessoli, e eu, vamos juntos com você até as 15 para as 5 da tarde. Logo depois tem Osmar Antônio e o timaço do Balanço Esportivo, com todas as informações do esporte, do futebol, dos nossos times, a atualização para você em tempo real aqui no Banda B, depois do Banda B Cidade, no Balanço Esportivo, aqui na Rádio Banda B. Bom, a gente recebe agora o Dr. Luiz Henrique, veterinário, a gente vai conversar com ele às 4h17, Thaís. É isso, porque o frio chegou com força aqui em Curitiba, a gente se protege com casaco, manta, cachecol, enfim. Mas e os nossos companheirinhos, os animais? Será que eles estão realmente preparados para essa queda nas temperaturas? Muitos tutores acabam esquecendo que baixas temperaturas, ar seco, mudança na rotina também pode afetar e muito a saúde dos nossos pets. Por isso que hoje no nosso quadro O Entrevistado de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Luiz Henrique, que é médico veterinário do Levete, né? Levete Hospital Veterinário, para entender alguns cuidados que a gente pode passar para os ouvintes. Inclusive você, ouvinte, pode mandar sua pergunta, 98407-0550. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, doutor. Prazer recebê-lo aqui no Banda B Cidade. Você sabe que eu falei agora há pouco ali, e é verdade. Outro dia eu ouvi um assunto, sobre um assunto, né? Que eu fiquei pensativo. Às vezes a gente pega e enche o cachorro, o gato de roupa, assim, nesses tempos mais frios, assim. Isso faz bem ou faz mal pro bicho? Algumas raças em si vai proteger bem, né? O animal que tem um pelo mais curto, que vem uma raça de origem de um clima mais tropical, nessa época do frio vai ajudar bastante. Agora tem alguns que vão ter... Por exemplo, doutor, dá para mais ou menos deixar a raça, falar qual raça? Onde o Beagle, o próprio Chihuahua, o Pinscher, que são raças de pelo mais curto. Agora o meu Rottweiler, por exemplo. Ele pode ser, depende de cada um, né? Depende de cada um dono ou de cada Rottweiler? Os dois, um pouco dos dois. Nossa. O labrador. O labrador já é uma raça que aguenta um pouco mais o frio, né? Por conta da pelagem e pelo tipo de trabalho que ele foi criado para fazer. E o Golden Retriever, então, mais? Mesma coisa. É a mesma coisa. Eles são mesma linhagem, assim, praticamente. São bem parecidos. O frio, doutor, afeta mais os cachorrinhos idosos ou os filhotes? Os dois vão ter suas particularidades, né? O idoso vai... Assim, a imunidade vai estar um pouco mais baixa, às vezes um paciente mais idoso vai ter uma osteoartrite, vai ter aquelas artroses, né? Então, na época do frio, nessa época de transição de temperatura, os pacientes que têm essas alterações articulares, dor em coluna, eles vão acabar sentindo um pouquinho mais. Então, é comum essa época do ano a gente receber um pouco mais do... É igual nós, né? Igual nós, né? Passou dos 50, sente um pouquinho a articulação. Né? Olha só. Ô, doutor, existe a tosse dos cachorros, gripe canina, tem alguns sinais aí pra gente passar para os ouvintes? Existe, a gente popularmente conhecido como tosse dos canis, né? É muito comum assim em aglomerações de cães, né? Às vezes, tosse dos canis, que vem normalmente de lugares com muita aglomeração, e nessa época do frio ela é mais comum por conta da temperatura e o clima, né? Então, basicamente o cão ele vai ter uma tosse bem alta. O pessoal fala assim, nossa, eu acho que ele está engasgado com alguma coisa, vai parecer que está engasgado com um osso de galinha. A tosse ela é bem seca e bem alta, né? Mas normalmente os sintomas é basicamente a tosse mesmo. A tosse pode vir a secreções, espirros, enfim. E o gato tem algum cuidado especial? Porque nós estamos falando até aqui do cachorro, sim. né? O gato ele vai ser parecido. A única coisa que vai ser daí a rinotraqueite felina, que daí é como se fosse a gripe felina. Os sintomas são mais de espirros, né? Não tanto a tosse, mas é parecido. O tratamento acaba sendo um pouco parecido dos dois. Como é que o gato se protege do frio? A casa, dentro das casas, deixar um lugar quentinho, evitar principalmente a saída dos gatos, isso já o ano todo, né? Agora no inverno mais ainda, porque muitos dos gatos de rua a gente encontra eles dentro do motor do carro. Nossa. Então tem que tomar cuidado, pessoal que está saindo de manhã, dar uma olhadinha dentro do carro, no motor, para ver se não tem nenhum gatinho. Eles vão para se proteger mesmo. Eles vão para se proteger do frio, porque é um lugar que está mais quentinho, né? Então tem que tomar cuidado agora, nessa época do ano, com os gatos dentro do carro. Ô, doutor, eu não sei se é da sua área, mas uma curiosidade. E quem tem calopsita, o bichinho tá na gaiola,
coloca alguma coisa, algum paninho, ou o bichinho não vai sentir o frio? Não, eles sentem também, né? Ah, é? Diferente da troca de calor das aves para os cães e gatos, mas é ideal que você deixe dentro de um lugar aquecido, ou às vezes aquelas lâmpadas, né? Tem lâmpada de aquecimento hoje em dia já, você compra nos pet shops, ela já existe. É um método muito bom para aquecer as aves, né? Esse pessoal que tem répteis em casa, animal exótico, é uma alternativa para essas temperaturas mais baixas. E quais as procuras que mais vocês têm lá no hospital? Basicamente cão e gato, nos dois, né? Os outros hospitais que eu trabalho é só cão e gato, de atendimento, né? Algum bicho, assim, diferente que aparece? Às Ou vezes que já o apareceu, né? já ligaram pedindo atendimento de cobra já Ai. nos hospitais que eu O senhor trabalho. atende? Não atendo, não entendo. Não entende. Ah. Esse foi o mais diferente, assim, e já apareceu com o porquinho da Índia também, mas eu não entendo. É uma área muito diferente assim, parece que é como se fosse um outro curso na veterinária, é muito diferente cão e gato. E tem como, por exemplo, prevenir o animal para ter uma boa saúde, uma boa resistência, enfim, e encarar esse período frio de inverno? Sim, é sempre bom a gente ter as vacinas em dia, né? Tanto para cães como para gatos. A gente tem hoje a vacina dos gatos, que é a V4 ou V5, ela já é disponível para prevenção dessa doença, né? E no caso dos cães tem a vacina da gripe, né? Que também já vai... Ela não vai, assim, deixar que o animal tenha, mas reduz muito bem a sintomatologia e às vezes nem tem mesmo nessa época do frio. E claro, a base é uma boa alimentação para os dois, né? A imunidade vai estar sempre em alta, então dificilmente o animal Alimentar bem o bicho, né? alimentar com ração de qualidade ou mesmo uma alimentação natural. Um amigo meu lá tava treinando o cachorro dele, doutor, para se alimentar menos. Aí, né, cada vez ele tava dando menos comida pro bicho. E o bicho comia muita ração, depois foi diminuindo. Aí quando o bicho se acostumou a não comer, morreu. Ah. Piada, né, Thaís? Jason. Daí não teve que dar mais comida para ele, coitado. Quando o bicho acostumou, morreu, doutor. Não tava comendo mais nada, coitado. Não tava comendo mais nada. Doutor, banho no animal com esse frio aí? Tudo bem se deixar sem banho? Dá pra deixar um pouquinho sem Ah, mesmo, é? não tem tanto problema. Que principalmente os que ficam fora no terreno e tal, pega um fedorzinho danado, né? Fica. né? Pega um cheiro, mau Ainda cheiro, mais né? nessa época, agora que a gente tá num clima mais úmido, né? Então vai ficar um cheirinho mais forte, né? Só que tem animais que não tem como você não dar banho, né? Os animais atópicos, os animais que têm problemas de pele que precisam estar tomando banho, daí recomenda no pet shop ou assim, água bem quentinha em casa, secar muito bem depois, né? Seca com pano? E secador, tem que ter secador. Secador de cabelo. Vai demorar um pouco mais, mas eu indico o secador de banho tosa mesmo, que é um pouco mais rápido. Tem Secador secador de de quê? banho tosa. Secador de banho tosa. Você Secador de compra na banho, internet ou compra onde que compra? Esse é normalmente pela internet, mas vale mais a pena mandar Secador pra cachorro. no pet shop mesmo. Melhor, né? É. Ó, doutor, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Reginaldo, de Fazenda Rio Grande. Ele diz assim: doutor, o que eu posso dar pro meu cachorro quando ele está com essa tosse que o senhor citou? Bom, quando a gente fala de... É difícil a gente passar alguma coisa agora, assim, Sim. ao vivo, assim, na rádio. Até por ética também é Não é complicado recomendado. passar Tudo esse bem, tipo de coisa. Mas, assim, ideal que busque um profissional, né? Porque às vezes, que nem a tosse dos canis, às vezes o animal tosse 1 ou 2 dias, depois ele para. Tá. Mas, assim, se não parar, ela vai virar pneumonia. Mas tem remédio pra isso, pra essa tosse? Tem remédio, tem os xaropes, tem os tratamentos específicos, né? Então, o ideal é que busque um profissional para falar, ó, isso aqui é uma tosse de gripe ou isso aqui é uma tosse cardíaca. Né? Então, a gente tem essas tosses cardiológicas que se confundem, às vezes, com tosse parte respiratória, né? Então, tem que tomar cuidado nesse sentido. E é importante procurar ajuda, porque pode ser algo mais grave mesmo, né? A tosse pode ser uma coisa simples, como pode ser uma... Semelhante ao ser humano, né? Exatamente. Então, é legal buscar uma opinião, às vezes fazer uma radiografia, um exame, alguma coisa, só para ficar mais tranquilo e não ter dor de cabeça ou o animal se prejudicado nisso. Roupa no gato. É bom?
Ou não precisa? Normalmente eles não gostam. Olha! Pela prática, assim, a gente vê muito os gatos que saem de pós-cirúrgicos, né? De castrações, enfim, algumas tipo, cirurgia colocam roupa, eles costumam dar uma travada, né? Tem gato que nem anda, eles ficam travados. Então, o gato, mais deixar ele em casa mesmo e não... A roupa, acho que dificilmente vai ter um gato que vai gostar de roupa. Doutor, chipagem dos animais. O pessoal tem feito isso ou não? Sim, no hospital, no Levete, a gente está fazendo essa microchipagem, até pelo plano de saúde que está tendo lá no hospital. A microchipagem ela é importante porque, assim, se você perder o teu cachorro, hoje em dia tem muita gente que, infelizmente, rouba cachorro, né? Né? Então, se aparecer numa outra clínica, vai estar cadastrado no teu nome, né? É como se fosse um RG do animal. Então, ele vai ter lá os dados de vacina, vai ter o dado do proprietário, enfim, vai dizer, ó, esse cachorro... Telefone, contato. Esse cachorro é do fulano de tal. Normalmente coloca o chip aonde? Ele fica na nuca, entre as duas escápulas, assim, uma região que tem mais pele, é introduzido o microchip nessa região. Dói não? A agulha é um pouquinho grossa. É? Incomoda um pouquinho na hora da aplicação, sim. Mas na grande maioria das vezes que a gente faz a aplicação, não tem nenhum problema. Os animais reagem super bem. E as pessoas têm feito isso? Tem procurado fazer? Tem feito bastante. Ainda mais agora que até acho que a prefeitura lançou essa... Tem feito, Tem feito também nas feiras. pela prefeitura, né? Então o pessoal tem feito bastante isso. É importante para você perder o teu animalzinho, né? Inclusive tem alguns microchips que eles até disponibilizam a divulgação do paciente, do animal perdido no próprio site deles. Doutor, qual é o recado que o senhor deixa para o nosso ouvinte, Banda B, aqui do Banda B Cidade, com esse frio, para cuidar bem dos animais, né? No caso aqui, cachorro e gato que o senhor atende. Manter uma rotina específica, né? Sair para passear, mesmo que tá um pouquinho frio, leva eles para fazer um xixi, porque tem animais que vão segurar muito urina. Deixar eles quentinhos nesses períodos mais da noite. Vacinar e uma boa alimentação, né? E evitar muita aglomeração de cães e gatos nesse período, principalmente nesse período. Os animais, estamos falando aqui mais do cachorro e gato, que é uma especialidade aqui do Dr. Luiz Henrique, né? Ele atende, né, os animais, enfim, é veterinário, mas essa é a especialidade dele, a gente está falando do que é mais comum também nas casas das pessoas, né? O passeio, então, tem que ser feito, mesmo que esteja chovendo e tal. Tem que tentar dar uma saidinha, porque a gente sabe que hoje em dia muitos cães fazem as suas necessidades somente fora de casa. Então, quanto mais você segura, mais problemas eles podem começar a ter. Então, é ideal que saia, faz o xixi, faz as necessidades fora, volta, pelo menos umas 3, 4 vezes por dia. Comprei um filhote. Qual a idade boa para fazer a castração? Até que idade? É um assunto que tem sempre novos estudos sobre a parte de castração, né? Então, hoje em dia já não se fala tanto mais em castração precoce, né? A gente sabe que está vendo alguns problemas nos pacientes que estão sendo castrados muito cedo. Então, é ideal deixar o animal se desenvolver um pouquinho, as fêmeas ali, né, depois do primeiro, segundo cio, os machos com 1 ano e pouco, 1 ano e meio, né? Deixar que o animal se desenvolva. A gente tem visto muita alteração nos pacientes que são castrados muito cedo. E daí isso futuramente acaba desenvolvendo problemas de crescimento, obstruções uretrais, enfim, associado a diversos tipos de alterações. Muito obrigado. Então, mais uma pergunta, Tem Thaís? mais uma pergunta aqui, ó. A nossa ouvinte, a Vera, Tá, vamos lá. lá da Ceasa, ela mandou assim, ó. Ela tem uma pincher que treme de gemer. Por que isso acontece, doutor? A raça Pinscher já, por si só, treme um pouco, né? Mas eu acredito que talvez... São nervosos. Já são mais nervosos. É uma raça mais invocada, né? Mas pode ser, às vezes, dores articulares, depende da idade. Muitas das vezes, dor em coluna geraria muito essa tremedeira, né? E o fato de você pegar no animal já sentir a dor meio que no corpo inteiro. Que é uma dor, é uma coisa que dói bastante a coluna. E no frio pioraria. Se for uma pincher mais velhinha... Pode ser que seja alguma coisa articular ou coluna. Normalmente coluna costuma dar E se não for velhinha e estiver com essa tremedeira, tem que pode ser frio? Pode ser frio ou até mesmo... mesmo mais novo pode ter essas alterações em coluna. Então é importante dar uma investigada. Então, dependendo da raça, pode sim tremer de frio? Pode. Tá certo, doutor. Muito bem, agora 4h31. Conversamos aqui com o médico veterinário, Dr. Luiz Henrique, do Hospital Lovete, que nos atendeu. Falei certo, doutor? Levete. Hospital Levete. Eu já estava Lovete. Não, e eu na hora de falar também estava falando Lovete. Lovete, eu já estava pensando que era amor, um amor. Eu estava falando chique. Não tem.
O Hospital Veterinário Levete. Obrigado, então, o médico veterinário, Dr. Luiz Henrique, que nos atendeu hoje aqui, trazendo esclarecimento para dúvidas importantes. Eu que Obrigado. agradeço. Obrigado. Obrigado.